Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 8ª aula do treinamento de orientação a objetos com C#. Na aula de hoje, vamos trabalhar com encapsulamento. Mas afinal, o que é o encapsulamento? Basicamente, ele é um dos pilares da orientação a objetos e através dessa técnica nós podemos trabalhar com a visibilidade de atributos e métodos. Vamos dar uma olhadinha nas características que vocês vão entender muito melhor esse conceito. Bem, primeiro, ocultação de informações. A gente pode criar uma classe. Ao instanciar um objeto a partir daquela classe, podemos restringir quais métodos e quais atributos estarão disponíveis. Isso é muito interessante, pois, nesse caso, a gente tem uma segunda característica que é a segurança, mantendo a integridade dos nossos dados. E a terceira característica, e não menos importante, facilidade na manutenção. Com o tempo, vocês vão aprendendo esse conceito e a gente vai vendo como é importante utilizar o encapsulamento em nossos projetos. Aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Ralph, quais são os tipos de encapsulamento que nós temos aqui no C#? Deixa eu mostrar para vocês. O encapsulamento ele trabalha com modificadores de acesso e nesse caso eu vou apresentar inicialmente 3. O público, o privado e o protegido. Público, atributos e métodos são visíveis para qualquer classe. Então você instanciou um objeto de uma classe específica, você vai ter acesso automaticamente a todos os atributos e métodos públicos. Agora, vamos para o segundo modificador de acesso, o private. Atributos e métodos visíveis apenas na classe onde são criados. Então, apenas na classe onde eu tenho o atributo ou o meu método, eu vou conseguir manipular essas características. E outro é o nosso protected, que será utilizado futuramente quando trabalharmos com herança. Pois, qual é a ideia do protected? Atributos e métodos disponíveis na classe onde são criadas ou herdadas. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar apenas com o nosso public e o private. Futuramente, iremos utilizar o protected quando a gente aprender o conceito de herança. Existem outros 2 modificadores de acesso que são o internal e o protect internal. Porém, eu não vou abordar neste treinamento. Por quê? Para a gente poder utilizar esses 2 modificadores, eu precisaria trabalhar com arquivos em extensão .dll ou .exe. Então, eu não vou trabalhar com vocês utilizando esse tipo de conteúdo. Porém, na descrição aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar um material complementar onde eu explico e exemplifico o uso desses 2 modificadores de acesso. Então, no decorrer do nosso treinamento, o foco vai ser Public, Protected e o nosso Private. Tá bom, pessoal? E agora que vocês viram a teoria do encapsulamento, vamos praticar. Para isso, então, por gentileza, vão lá no Visual Studio Code de vocês. Notem que eu estou no nosso projeto 01 Conceitos. Irei abrir o nosso terminal. Em seguida, irei voltar um diretório cd espaço ponto ponto, enter. E agora vou criar um novo projeto, .NET New Console -N 02 encapsulamento. Enter. Projeto criado, vamos em File, Open Folder, vamos selecionar o nosso projeto, Enter. Projeto criado, posso fechar essa janela de boas-vindas. Com o botão direito, vou criar uma classe chamada aluno
.cs. Irei ocultar o explorador de arquivos, dar um zoom e criar a nossa classe. Class, aluno, pulo uma linha, abro e fecho chaves. Irei trabalhar com 2 atributos. Então, um comentáriozinho, atributos. Teremos o atributo nome e média. Porém, deixarei os atributos como privado. Então, private, string, nome, pulo uma linha, private, double, média. Aqui uma dica importante, todo tipo de dado string é bacana a gente inicializar ou adicionar uma interrogação juntamente com a palavrinha string. Assim a gente não precisa pré-definir um valor. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura da classe aluno. Eu não vou trabalhar com métodos, pelo menos não nessa aula. Futuramente, teremos métodos privados e públicos. Uma dica muito importante, nós vamos utilizar atributos e métodos públicos de maneira muito específica. Boa parte das regras de negócios ou atributos que tenham informações sensíveis ficarão com o estado privado. Então é muito importante vocês tomarem cuidado na hora de arquitetar os seus projetos. Pela boa prática, a gente foca em trabalhar com private e protected e alguma coisinha vai ficar de maneira pública, beleza? Então, por exemplo, nome média vai estar privado. Ok, podemos salvar e a nossa próxima etapa é criar um objeto do tipo aluno. Para isso, então, eu posso abrir o explorador de arquivos, em seguida localizo o program.cs, vou ocultar novamente o explorador de arquivos, apagar o conteúdo do program.cs, dar um zoom e podemos criar então o nosso objeto aluno. Pulo uma linha, aluno, obj igual new. Essa é uma das opções que podemos utilizar para criar um objeto. Pulo uma linha, obj, ponto. Olha que legal, pessoal. Nós não temos acesso aos atributos nome e nem média. Então, a gente fez um encapsulamento. Aí vocês podem se perguntar, legal, Ralph, e se eu quisesse enviar um nome ou uma média através da classe Program? É possível? Sim, é possível e veremos na próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido sobre esse tema de encapsulamento. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esqueçam daquele like e até a próxima aula.